Com alegria que a gente aceita o convite desta casa e eventualmente vem aqui para compartilhar os nossos estudos. Hoje nos foi pedido que o tema diversidade fosse abordado à luz do livro Vinha de Luz. O livro Vinha de Luz é um livro de vários capítulos e o capítulo 96, a mensagem 96 é diversidade. E foi isso que nós estudamos para compartilhar com vocês algumas reflexões. Então, a gente começa lembrando que, à luz do pensamento espírita, nós estamos em uma trajetória que começou lá na noite dos tempos, onde a nossa memória não registra mais. De lá nós viemos e aos poucos vamos ganhando experiência, ganhando estrutura, evoluindo. Então essa trajetória de espírito imortal que somos vai nos fazer cada vez um ser mais complexo, né? E cada um destes momentos que vivemos, estejamos na espiritualidade, estejamos aqui na materialidade, na verdade são estágios preparatórios para o que virá. E aí agora eu gosto deste momento de assustar um pouquinho, porque o pessoal vem em busca de alívio, né? E eu vou contar um segredo para vocês. Nós nos preparamos hoje para o dia da manhã, que vai ser um pouco mais difícil do que o dia de hoje. Na verdade, no sentido de que sim, quanto mais preparado nós estamos, mais as coisas nos parecem necessárias de intervenção, mais nós enxergamos a realidade. E aí, por isso que a gente diz assim, a coisa vai piorar, mas tudo bem, nós estaremos cada vez mais preparados para isso. Isso significa dizer também aquilo que Jesus, o Mestre, dizia: ninguém carrega a cruz mais pesada do que pode. Nós fomos preparados por isso. Então eu digo sempre nas exposições que faço, e aqui é a primeira vez que eu venho no sábado, né? Sempre é à noite, mas enfim, agora eu estou impossibilitada, então o convite veio para tarde. Quando nós, de alguma forma, negligenciamos a lei divina, nós causamos um estrago à lei, nós fazemos um movimento que marca um desvio dessa lei de Deus, até o momento que a gente tem que enfrentar as consequências. Eu botei um ponto longe do outro, né? Nós temos, por vezes, mais de duas, talvez, encarnações de preparação. Por isso que a gente diz, o que vem para ti está na medida certa. É isso mesmo. Tu está preparado para enfrentar. Claro que o livre-arbítrio que todos nós temos nos faculta adiar. Mas o que é da nossa bagagem, mais cedo ou mais tarde, nos alcança na estrada, né? Então esses estágios preparatórios vão nos dando a têmpera necessária, a formação que precisamos para o enfrentamento da vida. Porque nós somos herdeiros de nós mesmos, herdeiros de Deus e da nossa trajetória. E a grande herança que Deus nos coloca, nos dá, em sua infinita misericórdia, é a perfeição. Um dia todos nós seremos perfeitos. Ainda estamos muito mais perto do ponto de partida, então vai demorar um pouco. Entre acertos e erros, nós vamos aos poucos entendendo, né? O que nos faz bem e o que não nos faz bem. Agora, com esses dias de frio, eu vi numa rede social uma publicação que a gente às vezes olha para rir, né? Muita gente usa as redes sociais para um discurso de ódio, de discórdia, de cisão. Mas ela também serve para aliviar, para divertir, para as pessoas se encontrarem, mesmo que virtualmente. Afasta quem está perto, mas aproxima quem está longe. Mas eu vi outro dia, agora com esse frio, que estava tão frio que eu vou botar a mão no fogo, nem que seja para esquentar. Nem que seja para as pessoas que eu não confio, né? Que a gente diz, por essa bota a mão no fogo, por essa não bota a mão no fogo. Mas já que estava tão frio, vai que para esquentar, né? Fazendo uma piada que sim, nós corremos riscos a vida inteira, todas as vidas, todos os momentos nós estamos em risco de fazer escolhas inadequadas. Mas essas são lições também que nós podemos aprender, né? Porque não adianta muito, para chegar à perfeição, nós teremos que acertar e errar infinitas vezes.
E não adianta muito que a gente queira que as coisas deem saltos. A evolução não se faz assim. Tem um filme que que a gente gosta de referir, que é uma comédia, não sei se alguém aqui já viu, chama-se Clique. É uma comédia onde o protagonista ganha um controle remoto desses aqui, né? É uma ficção, obviamente, e ele pula tudo que desagrada. Então ele pula o congestionamento, ele pula o tempo que precisa para promoção, e no final do filme, eu vou contar, vocês me desculpem, no final do filme ele percebe que pulou a vida dele, porque a vida é feita dos bons momentos e dos outros. E é aí que a gente dá valor aos bons momentos quando a gente já passou por dificuldades, né? Então é claro que a gente acompanha o roupeirinho desde longa data. É claro que é importante que a gente participe, né? Fazendo a doação, tricotando, enfim, né? Porque muitas mãezinhas necessitam, sim, mas nós não nos damos conta que talvez tenhamos estado naquele lugar de necessidade, ou talvez venhamos a estar, né? E a gente faz só porque é caridade. Mas como dizia um slide aqui, do livro do Alírio, Fora da Caridade Não Há Salvação, ele coloca que caridade, a maioria das pessoas sabe bem o que é. Coisa que eu discordo um pouco dessa afirmação dele. Olha só a minha petulância discordando de Alírio, né? Mas, enfim, alguns têm uma ideia de caridade mesmo eu acho que é outra coisa, mas, enfim, salvação no movimento espírita, a luz do pensamento espírita, é escapar da ignorância, é conhecer, é crescer, evoluir, né? Para poder fazer a diferença na nossa própria vida e dos nossos irmãos. Porque Deus auxilia o homem através do homem. Então, o tempo das coisas é o tempo das coisas. Não adianta querer pular, né? Aí eu lembrei, quando eu vim a pé agora ali de casa, eu lembrei que eu era adolescente e eu li um livro, deve estar por aí ainda, né? Zorba, o Grego. E uma passagem ficou muito forte em mim, menina que eu era, pesada que eu achei, confesso que chorei, mas eu também choro por qualquer coisa, né? Então, nessa passagem, Zorba estava passando por um jardim e ele adorava borboletas. E ele viu um casulo de uma borboleta. E ele pegou o casulo na mão e ele assoprou um ar quente, para que logo aquela borboleta pudesse nascer. Ele pensava estar auxiliando o nascimento da borboleta. E aí, quando a gente gosta de ler, e quando a gente é menina, assim, a gente viaja junto, né? E eu estava naquele momento com ele no jardim, óbvio, né? Observando ele soprar a borboleta. E em seguida ele conta que logo rompeu o casulo. E saiu, e ela esticou as asas. E na sequência ele diz que crescido, adulto, ele ainda carregava na palma da sua mão o cadáver daquela borboleta. Ela não voou. Ela não estava pronta. Não era o momento. Então, às vezes, nós queremos e queremos agora. Quem faz atendimento na casa espírita sabe, né? Quem está no consultório. Nós vamos em busca de solução. Se possível, pode ser até na veia, né? No músculo. Na hora. A gente não quer dor, a gente não quer sofrimento. A gente não quer nada que não seja o que a gente quer. Né? Claro, né? Queremos sempre do bom e do melhor. Só que todas as dificuldades são oportunidades de crescimento, de entendimento, de superação, de evitar da próxima vez. Porque se eu não me dou conta, eu faço de novo, eu faço de novo, eu faço de novo. E na outra vida, eu faço de novo, eu faço de novo. Por isso que é importante que nós venhamos a buscar luz, que é o que estamos fazendo hoje aqui, né? A gente entende criança que tem medo de escuro, mas adulto que tem medo de luz é difícil de entender, né? É preciso buscar essa luz que nos faz melhor e maior. Dizendo isso, então, toda essa minha fala tem a ver com esse capítulo, diversidade. Paulo de Tarso, que é citado no capítulo, traz toda essa reflexão sobre o que é, por que nós vivemos, por que somos tão diferentes uns dos outros.
Por que aquele que eu gosto tanto e quero que ele seja assim, né? Quero que ele seja assado, ele não é. Eu gostaria que, mas não é. Então, outro dia até com um pouco de... Me perturbou um pouco um colega dizendo que muitos casais hoje em dia, muitos, estatística ele tinha, eu não vou saber repetir os números, não tem mais filhos, não tem filhos, nenhum. Preferem ter um bicho de estimação, um cachorrinho, um gatinho. Porque esse filho, pet, não vai cobrar depois. Por que fez, por que não fez. E o filho vai nos cobrar, né? Então, alguns deixam para a próxima. Porque todas as experiências vão ter que ser vividas, de uma forma ou de outra. Às vezes dão de forma direta, às vezes de forma indireta. Os profs sabem, né, que cada um daqueles aluninhos é como se fosse um filho, que tu encaminha, que tu esclarece, que tu faz crescer. Então, essa multiplicidade, essa diversidade de personalidade, de jeito, de maneira de ser, é extremamente importante para que a gente possa viver em sociedade. Aí também eu vinha pensando, quem de nós não se assustou agora com essa greve de alguns dias atrás, com a possibilidade de não ter o alimento dentro de casa, o gás? Tinha um certo terrorismo que nós não teríamos água para beber, porque a estação de tratamento não receberia os produtos para tratar a água que nós beberíamos. Uma coisa meio assim, né? Um pânico. Mas sim, é possível. Existe um livro bem pesado também, mas bem interessante da gente ler, que é de José Saramago, Ensaio sobre a Cegueira. Conta a história de uma cegueira branca, ele diz, na história ficção esta, as pessoas, é contagioso, e as pessoas começam a não enxergar mais. E apenas uma mulher, uma protagonista, enxerga no meio daquela multidão que não enxerga. E aí chama a reflexão da responsabilidade de quem vê, em meio a todos que não enxergam. Essa talvez seja a responsabilidade de cada um de nós, quando encontra a luz. É preciso respeitar o outro, o momento do outro, o estágio do outro. Mas não se pode ser omisso diante de alguma coisa que tu pode auxiliar. Né? Ali no slide também dizia, coopera, né? Segunda palavra, sem óculos não enxergo. Coopera, auxilia com amor o teu irmão. E aí eu penso, auxilia como? Como tu consegues? Como tu podes? Como tu achas? Ou na necessidade do teu irmão? Pergunta para ele qual é a tua necessidade. E diante da necessidade dele, nós acompanhamos há algum tempo o Café com Gestantes lá do Posto Central, né? E aí as meninas sabem que a gente falava sempre. A gente está disposto, está disponível para o que for preciso de necessidade. Não, desejo a gente ainda não está atendendo. Porque às vezes confunde um pouco o que é preciso com o que se quer. E aí quando a gente fala nisso, né, a gente vê também, aqui no slide, me chamou a atenção do livro para pequenos, né, do Clube do Livro para Pequenos, que o livro do mês é do Biscoitão. A gente trabalhou bastante com as crianças já o Biscoitão. É um livrinho muito legal, uma ilustração bem bonita, mas a reflexão bem importante. Um menino ganha da mãe um biscoito bem gostoso e ele diz... Vou contar também essa história, né? Pode? Depois vocês olhem para ver se é verdade, tá? Ele ganha um biscoito da mãe e diz: obrigado, mãe, pelo biscoito tão gostoso. E a mãe, eu acho que tinha vindo na casa espírita, tinha aprendido algumas coisas já. E ela diz assim: não agradeça para mim, né? Não fui eu que fiz, foi o senhor ali da padaria. E o menino, na sua inocência, foi correndo agradecer o dono da padaria. Chegando na padaria, ele disse: obrigado, seu João, obrigado, o biscoitão estava gostosão. Ele disse: não agradeça a mim. Agradeça ao senhor que plantou a farinha, né, que fez germinar o trigo, né, e fez a farinha para que tenha a matéria-prima para fazer o biscoitão. E ele correu lá e foi agradecer. Bom, depois de uma cadeia, que é assim que as coisas acontecem, assim que nem lá nos caminhoneiros a gente viu, que aquele homem, que eu não sei o nome, que passa ali na lateral, trabalha para mim, me faz conforto, faz chegar o leite na minha mesa, aquele que eu não sei nem quem é,
que se eu souber também não vou dizer nem obrigado, porque talvez eu nem consiga compreender o encadeamento dessas coisas. Nesse livrinho do Biscoitão, ele chega à conclusão, depois que um encaminha, o outro encaminha, agradece a Deus, que fez o sol, que fez a chuva, que possibilitou que tu comece o Biscoitão. Então é assim que as relações se dão. Nós estamos aqui numa tarde ensolarada, né, depois de muitos afazeres, cada um de nós na sua trajetória, não por acaso, mas por uma causa. E essa causa nem sempre é clara, e nem precisa ser. Precisa saber que se estamos aqui, mais do que oportunidade, é uma permissão de Deus. Quando eu comecei a trabalhar no trabalho mediúnico lá na minha casa, a gente começa normalmente pelo passe, e eu lembro de uma vez que a gente se concentra, já entra no trabalho, né, em prece, pedindo para ser canal, porque passista, médium passista, não é ninguém especial, pelo contrário, às vezes é alguém que precisa de mais aquele serviço para dar conta de tudo que tem que dar na existência. Naquele momento eu entrava em prece na sala de passe lá da nossa casa e na minha prece eu dizia: obrigado, Senhor, pela oportunidade do trabalho. E uma das primeiras experiências de audição que eu tive foi essa, onde alguma coisa dentro da minha cabeça, eu brinco, né, falou para mim, não falou, né, oportunidade, mas a palavrinha que veio foi permissão. E na hora, quem trabalha com o aspecto mediúnico sabe, na hora eu liguei uma coisa com outra, que é mais ou menos que nem um quebra-cabeça, assim. Não é oportunidade, é permissão. Embora as minhas muitas faltas, embora as minhas muitas imperfeições, eu estou tendo a permissão do trabalho. Então isso é fantástico, porque a gente não dá valor a isso, a menos que falte. Então quando a gente acorda de manhã bem cedinho, e o ar está gelado, e tem que ir para a rua, puxa vida, quantos dariam a vida para sair da cama, da grade, do pensamento amargo e estar ali no teu lugar, aproveitando aquela experiência de viver plenamente. Então essa diversidade que cada um tem é justamente para que a gente possa cada um fazer uma parte. Imagina se eu tivesse que dar conta, que nem lá no tempo das nona, lá atrás, que tinha que plantar o que tinha para comer, era plantado na propriedade. Imagina nós, né, indo na fonte lavar roupa. Né? Alguém fez uma máquina de lavar, que bom, né? Eu acho que alguém tinha que pensar em uma coisa para botar a roupa na máquina, né? E para estender, que isso ainda é ruim para nós, né? Bom se fosse mais automático, mas não é, enfim. Mas um dia foi muito mais difícil e a gente se queixa hoje ainda das dificuldades, que são nada perto do que já foi e talvez perto do que virá. Quando eu vinha até ali na rua, que legal, solzinho, gostoso, um céu azul, a gente diz azul de brigadeiro, né? O pessoal que é aviador sabe. Só que não sei se volto para casa hoje, não sei se chego, não sei se saio amanhã, não sei nada. Deus sabe, eu faço a minha parte. Então a permissão de estar aqui é mais do que gratidão, né? Saber que cada um de nós pode fazer uma parte dessa história que é a nossa história. Saber que o governo, que a comunidade, que tudo isso somos nós. E se a gente não pode reformar o mundo, às vezes as pessoas jogam na minha cara e dizem: mas tu quer reformar o mundo? Não dá? Não, mas de pouquinho em pouquinho, né? Pequenas ações feitas em escala fazem muita diferença. Hoje de manhã eu participei de uma atividade e fico emocionada de saber que tinham ali 33 pessoas e daquelas 33 pessoas, uma meia dúzia veio me reconhecer, veio dizer: lembra aquele dia que tu isso? Não lembro, porque não é para lembrar, né? Mas a alegria que dá, gente, tô aqui me achando, ó, compartilhando com vocês. Porque tudo que tu faz em qualquer parte é teu advogado em toda parte. Né? Tudo reflete na tua própria vida. Tudo de bom, tudo do resto. Então, hoje ainda uma pessoa dizia que a gente disse: o que planta colhe. E eu pensando, é mesmo. E ele disse: quem planta vento, colhe tempestade.
que era uma coisa que eu não via há muito tempo, né? Então, se tu conseguires entender que cada um que aqui está, cada um que te encontrar na rua, cada um de nós é uma unidade, é um ser individual, resultado da sua própria trajetória, e que faz parte desse grande esquema, desse grande plano de Deus, aí tu não vai te achar muito, nem vai te achar pouco. Tu é uma engrenagem daquilo. E precisa colaborar, deveria colaborar. Para o bem de quem? De todos nós. Essa oportunidade diária, então, nos vem a cada momento, né? Porque Deus nos planta onde temos que florescer. Então, às vezes, também lá na casa espírita, as pessoas, já aconteceu comigo de chegar alguém para atender e perguntar assim, eu vim aqui para saber qual que é a minha missão. Eu digo, vontade de dizer, sei lá, não sei a minha ainda, né? Mas a prece de todo dia, de manhã, à noite, é aprender e servir. Não acredito que possa se viver com outro propósito. Aprender e servir. Porque enquanto tu aprende, tu cresce. Enquanto tu serve, tu cresce. E a grande jornada, a grande fatalidade da vida é o progresso, é crescer, é ir para frente, auxiliando sempre que possível na necessidade do outro aqueles que se encontram na retaguarda. Ninguém se faz sozinho, né? Porque às vezes a gente pensa que se tiver bom para mim, tá bom. Outro dia também no caixa do supermercado, eu vi uma sirene e aquele som já é aflitivo. E quem já presenciou, já vivenciou, enfim, sabe da aflição que é quando tudo não está bem, quando precisa-se de uma ambulância, de uma emergência, né? Já é um peso bastante angustiante. E aí, naquele momento, é momento, sim, de fazer uma prece. Porque aquela criatura que está ali, seja na direção, seja do lado para atender, seja quem está passando pela dificuldade, ninguém está desassistido. Porque ninguém está desassistido. Nunca. Em tempo algum. Mas a nossa gratidão, o nosso movimento de desejar serenidade e paz, a nossa energia que vai, somado a tantas outras, que pede a paz no mundo, que pede serenidade, que pede que nenhum de nossos irmãos encontrem-se em situação de fome, de sede, de desamparo. A gente faz esse exercício por nós, porque Deus dá a cada um, no momento certo, na dose certa, aquilo que precisa. Então, mesmo aqueles que estão no momento de angústia, não estão desamparados. Eles estão ali por uma necessidade evolutiva, seja de prova ou de expiação, que a gente usa essas palavras na doutrina espírita para dizer que prova é aquilo que tu concorda. Quando houve o convite, eu olhei lá e disse, não, ok, dia 9 está apertado, mas vamos lá, aceitei o convite, né? Então, é uma prova estar aqui, sendo avaliado por vocês, sem saber se estão entendendo que eu trago todo o amor que eu consigo da melhor maneira que posso, né? Expiação é quando é compulsório, porque eu cometi um delito com a lei, eu vou ter que reparar. Isso vem mais cedo ou mais tarde. E aí eu penso que quanto mais cedo, melhor. Que nem carnezinho, né? Quem compra carnê sabe, coisa boa, a última prestação. Não é para cair na cilada da vendedora fazer um novo carnê. Tá? Tem que respirar entre um carnê e outro, porque afinal de contas, né, a gente não pode ficar na mão do outro. Nós estamos todos nas mãos de Deus. O resto é por nossa conta, mas nós não estamos desamparados. Eu falei essa semana, na segunda-feira, em Tramandaí, e era um outro tema, uma outra fala, enfim, e no final uma senhora veio, e fazia um ano, mas parecia que tinha sido naquele momento, dada a fragilidade dela, que ela disse-me que perdeu o marido. E eu lembrei naquele momento do livro Boa Nova, tem uma passagem que conta a história de Bartolomeu. A gente conhece muito Mateus, Lucas, os apóstolos, e Bartolomeu quase não se ouve falar porque ele não escreveu o Evangelho, mas Bartolomeu era um dos queridos discípulos de Jesus. Era um dos mais tristes
E isso não passou despercebido por Jesus, né? Ele olhava para Bartolomeu e via que ele era triste, angustiado. Um dia que os dois puderam conversar, conta isso no livro Boa Nova, Jesus olhou para ele e disse: por que és tão triste, Bartolomeu? E ele disse: porque a vida é muito difícil, mestre. Aí Jesus diz: eu sei, é estrada pedregosa. A gente cai aqui, esfola ali, mas é para todo mundo. E entre a noite e o amanhecer tem o período de descanso. E ele quase que diz, entre uma vida e outra, a preparação. Então, tem momentos de alívio, tem um abraço do amigo, tem muita coisa boa. E o resto, sim, é dificuldade, eu sei. Mas não é motivo para ficares tão triste. Bartolomeu guardou a mensagem e fez mais uma pergunta. Mas é justo ficar triste por aqueles que perdemos? Aí Jesus, que tinha uma visão, né, completamente diferente do que a gente consegue alcançar, olhou para ele e disse: Bartolomeu, e quem é que está perdido no reino de meu Pai? E quando eu disse isso para essa senhora, né, ela não perdeu o marido. Ninguém se perde, ninguém está perdido, nem lá debaixo da ponte. Ninguém se perde no reino de meu Pai. Porque junto de cada um de nós, mensageiros amigos, estão a nos amparar. Nos falta percepção, nos falta humildade, nos falta espiritualidade às vezes, né? Mas aqui conosco, a espiritualidade está presente, dando a cada um de nós exatamente a dose certa, para que a gente venha aprender com as nossas dificuldades. E aí, a gente vai lendo e vai guardando essas coisas, né? E agora, nesse momento, sem estar previsto, tentando fazer parar o relógio um pouquinho, lembrei de mais uma coisa que li num daqueles livros de André Luiz, e eu não vou saber precisar qual deles, onde André Luiz vai com uma equipe, a pedido de alguém, salvar um homem que estava num bordel, embebedando-se, né? A mãe pediu por ele, eles foram lá salvá-lo. Chegando lá, André Luiz estava aprendendo, foi junto, né? E a criatura estava lá se divertindo no bar, lá nesse lugar, e eles providenciam um ataque cardíaco nele. Ele teve um infarto ali. André Luiz disse: pô, mas como assim? Não foi assim que André Luiz falou, né? Ele era bem mais educado que eu. Chamou de um canto e disse: nós não viemos ajudar? Como assim? O cara teve um infarto ali. Aí, né, o mentor dele disse: espera que tu vai ver. Ele vai ser recolhido, ele vai para o hospital, ele vai poder refletir, ele vai ficar distante dessas coisas um tempo, isso vai fazer bem para ele. Então, às vezes, o que a gente chama um mal é para evitar um mal maior. É um bem, né? Por isso que, sempre que alguma coisa acontecer na nossa vida, seja por diferenças, diversidade, cada um de nós tão diferente, né? Quando alguma coisa acontecer nos contrariando, para e pensa: o que é isso? Para que isso? Por que eu me aborreço? Por que eu tenho que ter sempre razão, sempre controle? Como assim? O que isso quer me ensinar? É uma reflexão importante. Invariavelmente, vou confessar para vocês, a gente não encontra a resposta, né? Porque é muito complexo, mas a gente anda mais um pouquinho e olha para trás e aquilo foi para preparar para isso. E aí nós vamos caminhando para frente, sempre para frente. Às vezes a gente para e descansa, mas é para frente que se anda. O que é colocado em epígrafe nesse capítulo 96, Palavras de Paulo de Tarso: há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo. Para que a gente tenha certeza que Ele está no comando e que nós, seus filhos amados, não estamos perdidos, desamparados. Muito pelo contrário, se pudéssemos ver agora a proteção que temos aqui em todos os lugares, era só gratidão. E se nós pararmos com as nossas lamentações, com os nossos pedidos, com o nosso mimimi, talvez a gente ouça. Como naquele dia eu consegui ouvir, a gente ouça: filho amado, eu estou contigo, desde sempre,
para todos sempre, porque foi isso que Ele nos prometeu até o final dos tempos. Que nós possamos então, meus irmãos, retornar para casa na certeza que aqui viemos colher o que precisávamos nesta tarde e que não há de ser em vão que nós faremos as nossas reflexões para o benefício de nós mesmos, porque a gente quer, melhorar. Mas 1 grama de ação vale mais do que 1 tonelada de intenção. Que a gente possa agir no bem hoje ainda, com nós mesmos e especialmente com aqueles mais difíceis, que Deus coloca no nosso caminho. Que por vezes é Jesus mesmo disfarçado. Lembra que Ele dizia? Quando fizeres a qualquer um desses pequeninos, é a mim que fazeis. Então, não julga, não aponta, aprende e serve, hoje e sempre. Muito obrigada pela atenção de vocês e que todos saiamos aqui envolvidos por muita paz.